Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. E quem sempre está no lugar certo também junto comigo é a minha colega Jéssica Pessoa. Oi, Paula! Mais um episódio, prazer. Então? Vambora. Bora para mais um. Como é que tu chega aqui hoje? Já chego aquecida, tô animada já. Aquecida porque tá frio, gente. Vocês estão literalmente. Vendo pela quantidade de lã aqui na tela. A gente vai conversar hoje já com um convidado que não pode ver um desafio, ó, já fica com o olhinho brilhando. Ele procura desafio. Ele costuma sempre ponderar, né? Claro, quando ele vê um bom desafio, né? O quanto eu posso aprender com isso, o quanto eu posso contribuir. Ele quebra aquele velho paradigma do profissional de TI que fala pouco. Né? Comunicação é um dos seus pontos fortes. Talvez esse tenha sido uma das características que o ajudaram a chegar na posição de liderança. Isso e o cuidado que ele tem com as pessoas e a importância que ele dá para o networking. São 17 anos de carreira, com passagens por HP, Bosch, Grupo Casas Bahia e agora a Livelo, onde ele atua como coordenador de TI. Fora do trabalho, ele também é mentor. Marido da Angélica, pai da Antonella, da Pietra e da Zara, que é a pet da casa, e encontra lá na família a sua principal motivação. Carlos Garcia, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Perfeito. A gente sempre dá o start, né, quando tudo começou. Então, você começou sua carreira na HP, né, como auxiliar técnico e lidando com hardware. E veio um convite para trabalhar na TOTUS, deixou teu pai um pouco preocupado com essa mudança. Conta pra gente como é que foi esse início. Na HP era CLT e meu pai estudou Direito. E quando eu recebi o convite para o Grupo TOTUS, era uma posição ali como cooperado. E aí trouxe toda aquela preocupação trabalhista e jurídica, que ele tinha o conhecimento do direito. E aí ele falou assim, filho, você tem noção do risco que você está correndo? E aí a gente gostava muito de esporte, né? Gostava sempre muito de futebol e de Fórmula 1, né? Meu pai era daqueles fãs de Ayrton Senna. Então a gente, na época, ia para a igreja de manhã, não tinha internet, gravava a corrida, né? E aí a melhor analogia que eu tive para ele foi, pai, eu tô com a chance de deixar de ser o mecânico para eu ser o piloto. Então, se eu pudesse pagar para ter essa experiência, eu faria. Na faculdade a gente sempre escuta, né, o professor falando, o hardware é o que você chuta, né, e o software é o que você xinga, né. Eu achei muito agressivo para explicar isso pro meu pai, e aí eu falei, não, acho que a Fórmula 1 vai contextualizá-lo melhor. E aí, naquele momento, não digo que eu o tranquilizei, mas ele viu que tinha ali uma oportunidade bacana, mas que ele só foi, de fato, não digo dar o braço a torcer, mas realmente ficar tranquilo quando veio a oportunidade seguinte na Bosch. Ali ele falou, realmente, você estava certo, valeu a pena aquele esforço daquele período, ainda que tivesse um risco jurídico elevado. Muito bom. Ai, perfeito. E teve também uma segunda mudança, né, que pode ter sido talvez um pouco mais brusca, que foi o estágio de uma vaga na Bosch, certo? Sim. E o que poderia parecer uma decisão um pouco questionável, deixou um legado lá de 11 anos, né? Como é que foi essa sua trajetória? Conta mais um pouquinho da tua carreira ali na TI. Falo que sou muito grato, né? A Bosch me trouxe ali uma visão de multinacional, né? A minha primeira viagem internacional, eles que ajudaram a tirar o passaporte, a pagar o visto. Então, eu falo que realmente me abriu um mundo além, né? Eu conheci nesse período 13 países entre projetos e viagens particulares ali, tanto Europa, América do Norte, América Latina. Então, realmente, aquele uso, né, do que o pai e a mãe investiram lá atrás, né? Eu sou muito grato aos meus pais porque deram a oportunidade de eu estudar um inglês, um espanhol. E hoje eu falo, né? Realmente o idioma abre portas e fecha portas quando você não tem.
E eu senti isso nas etapas de estágio da Bosch. Foram 7 ciclos com prova de lógica, prova de inglês, ligação em inglês, aquela dinâmica de painel antiga com gestores assistindo em grupo. E aí depois você subia para 5 vagas, para 5 entrevistas para 3 vagas. A gente brincava que era tão concorrido quanto o curso de medicina na época. E aí eu falei, tudo isso é só para ser o estagiário. Imagina para você ser um líder lá dentro. E realmente foi um período muito enriquecedor, pois, né, me moldou muito e é muito de encontro com os meus valores. Então, essa questão do tempo, né, a gente vê que o pessoal, normalmente, da área de tecnologia mais novo, costuma pingar muito rápido, né, nesse início de carreira, não só por salário, benefícios, mas desafios, tecnologias. E ali eu não senti essa necessidade, porque era uma empresa que me dava justamente o que eu falei no início, né? Um pouco dos desafios. Então, eu estava no 3º ano da faculdade, já efetivo, né? O contrato de estágio era de 2 anos, eles anteciparam 1 ano e acabei estando no 3º ano da faculdade já empregado numa multinacional, fazendo viagens para o México. Então, assim, eu estava vivendo um sonho, de fato, na área de tecnologia. Sim. E aí, desbravei o mundo do SAP. Né? Esse período de 11 anos e meio foram eu ia perguntar, o estágio já não era mais focado em hardware? Já estava trabalhando Quando eu saí da HP e fui para a TOTUS, já foi para software. Ali foi o primeiro contato de programação. Né? Então, fiquei 1 ano e 9 já programando. E justamente essa experiência foi o que me capacitou, porque a TOTUS ela fornece a solução RP. E ali o SAP era um RP já muito mais robusto. Claro. Eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram assim, mas qual módulo que você trabalha lá? Eu falei, não, como assim módulo? A gente trabalha em todas as frentes, né? O que cai a gente... E no SAP já é mais a caixinha de cada um dos módulos. Financeiro, né? Recursos humanos, enfim, a parte de WM, né? Warehouse, Logistic Execution. Então, a gente acabava tendo um mundo muito maior no SAP, mas foi justamente essa experiência que me habilitou. Tanto que o processo era para o 3º ano. Normalmente as empresas pegam para já pegar aquela galera que já não quer mais o curso, tá naquela dúvida de se realmente quer, já ter uma base. E por já ter a experiência desde o técnico, né? Eu já trabalhava há 3 anos, eles aceitaram que eu participasse do processo no 2º ano. Então eu falo que realmente foi coisa de Deus ali, as portas que foram abertas, né? Muito no início da carreira. Claro. E essa aproximação com a SAP, que é uma plataforma gigantesca, enfim, o que tu acha que isso agregou ali para a tua carreira? Acho que trouxe uma visão muito robusta, né, do que é uma solução testada a nível mundial, né? Quando a gente fala ali, né, de erros, problemas, né, validação, né, no mundo de tecnologia, você prevê o que o outro pode fazer, não digo errado no sentido ilegal, mas errado talvez no sentido de utilizar o campo, a informação de uma forma que o programa não está esperando. E ali eu vi realmente uma ferramenta robusta. Óbvio que a gente tinha muitos desenvolvimentos dentro dessa ferramenta, né, no contexto da Bosch, mas só ali em Campinas a gente, né, eu sou natural de lá, tínhamos 13 empresas dentro da planta. Então, imagina que são 13 negócios totalmente diferentes. A gente fala muito do automotivo e da parte de ferramentas elétricas, mas tinham mais 11 segmentos. E isso era muito enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você desenvolve o software, você aprende muito de diversos negócios. Então, para mim, foi realmente conhecer um mundo à parte numa visão de uso mundial. As soluções que a gente fazia, principalmente no Brasil, a gente estava alinhado com soluções que eram replicadas não só na Alemanha, mas nas demais plantas do mundo. Então, isso trazia uma visão realmente de maturidade, de processo, de organização, né? Que realmente acho que me esticou muito nesse quesito. Ah, legal. E quanto tempo desses 11 anos você trabalhou com o SAP? Os 11 anos e meio. Os 11? E ali, óbvio, tinham interfaces, por exemplo, com a parte do Mercado Livre, quando veio ali, né, 2019, 2020, já estava mais forte, principalmente na América Latina. A gente implementou a primeira conexão com a Bosch no Brasil, né, justamente com essa parte de e-commerce. Então, tinham sistemas satélites como Ricoff, e-commerce que pesca a parte aduaneira, aquela parte tributária, que traz muito benefício para a empresa. Então, tinha ali os seus outros, né, o próprio WM da Red Prairie, a gente implementou em Louveiro no centro de distribuição, né? Nós tínhamos algumas plantas pelo Brasil, Salvador, Curitiba, Sorocaba tinha uma joint venture. Então, tudo isso acabava fazendo da gente aprender um pouco além do SAP. Mas sempre foi nele. O que mudou no contexto de estágio, eu passei pelo módulo de FI, financeiro, e Sales and Distribution, parte de vendas. E depois, os outros 10 anos foi realmente focado em logística, né? Na parte do WM aí que a gente diz. Você conseguiu pegar também bem todas as áreas de negócio, né? Por isso você mencionou.
nesses 11 anos, você trouxe antes ali que você teve o privilégio, né, e a experiência de poder atuar em projeto internacional, conhecer diversos países. Como foi ter esse contato com multiculturas? O que muda? Se alguém que estiver nos escutando agora e estiver entrando para trabalhar em algum projeto que seja internacional, que skills você acha que é importante assim, para lidar com diversas pessoas em culturas diferentes? Acho que a primeira coisa, de fato, é a comunicação, né? Porque a forma como a gente se comunica no Brasil, nós somos um povo que tem um contato maior, né? Até mesmo desde um aperto de mão, às vezes um abraço ali é mais comum na nossa cultura. Sim, a gente é bem a gente é mais do toque, né? Exato. E quando você pega outras culturas, né? Dependendo da cultura, pode até soar desrespeitoso isso, como se eu estivesse ultrapassando algum limite. Então, conhecer um pouco, não só da comunicação, mas dessas culturas, né? Isso vai, né, por exemplo, né, na própria hora de você estar fazendo uma refeição, né? Para o japonês, por exemplo, se eu pegar um garfo e espetar um arroz, é algo ofensivo. Então, né, tem coisas que vão além ali só da percepção. E aí você tá antenado a como o outro também tá reagindo, né? E aí, às vezes, é uma leitura ali, né, corporal, durante uma reunião. Hoje a gente está muito no contexto online. Então, eu falo tanto da importância de você ter as câmeras abertas, né? Lógico, no sentido de ser um tato também, não. Putz, estou hoje em trânsito, estou com uma conexão ruim também, ter a empatia. Mas, de um modo geral, você ser participativo também no online, né? Porque nem sempre todas as etapas do projeto acontecem ali no presencial. Muitas vezes elas vão acontecer no formato através de uma videoconferência com 20, 30 pessoas no projeto. Então, é muito importante ter esse olhar do todo de como estão te percebendo, como estão recebendo, e aí ter o cuidado, né, de você também respeitar a forma do outro, né? Não existe certo ou errado nessa questão cultural, e sim se adaptar, né? Aquele famoso dilema do estando em Roma, viva como os romanos, né? Então, é mais ou menos isso. Você está nesse contexto falando com uma pessoa que tem uma cultura diferente, conhecer um pouco da cultura, demonstrar um pouco de interesse, já mostra um respeito e algo ali que é bem recebido sempre, né? Para você conseguir entender essa sutileza dessa comunicação não verbal, né? Também é preciso talvez ter coragem de perguntar. Sim, sem dúvida. Eu falo que é uma exposição necessária às vezes, né? As pessoas mais tímidas têm um pouco de dificuldade com isso. E aí é aquilo, né? Você perguntar, não ter medo de falhar também, né? Eu falo que, ainda mais no início ali de carreira, né? Não que a gente não possa falhar depois de maduro, de mais tempo, mas se permitir falhar, se permitir errar, se permitir tentar, né? Mas pode ser uma pergunta, muitas vezes as pessoas falam, essa pergunta é uma pergunta ingênua, uma pergunta mais boba, me desculpe. As pessoas às vezes se desculpam por estar fazendo uma pergunta. Eu falo, gente, a gente só vai aprender se a gente de fato, principalmente siglas, né? Que é muito comum nas empresas, quando você entra, cada empresa tem o seu vocabulário, né? Tem um glossário ali de informações. Isso varia muito de segmento para segmento. Então, ter a humildade e a coragem de falar, não sei, né? O que isso significa ou o que vocês estão querendo dizer. Realmente não entendi. E quando se tratava, às vezes, de um idioma, você pode repetir? Para mim não ficou tão claro. Ou talvez detalhar um pouco mais isso que você está falando. Então, essa exposição, eu acho que com o tempo você aprende de que é algo normal, algo seguro. Mas de início, muitas vezes, traz um receio, um desconforto de, será que todo mundo, né, não vai pegar mal eu falar que eu não entendi naquela reunião aquela sigla, né? Então, eu acho que faz parte da maturidade também. E isso vai ficando mais tranquilo com o passar do tempo. E tu tem alguma história, né, talvez curiosa, para compartilhar com a gente desses desafios? Tem uma que eu falo que ela é interessante. A gente estava, né, no México e eu estava com uma pessoa que... o portunhol a gente tira de letra. E aí a pessoa olhou para a recepção e era alguma coisa voltada para o celular, para uso ali telefônico. E aí ele usou a expressão, né, equivocada, que é parecida, né, como se quisesse dizer que queria fazer uma ligação. E da forma como ele colocou a palavra ligação, ela remete a algo sexual com outra pessoa. E aí você imagina a confusão, porque na hora eu vi a expressão dela toda rosa, né? Eu falei, ela não tá entendendo e ele não tá entendendo o que ele tá falando. E aí de imediato eu intervi e falei, não, na verdade o que ele tá querendo dizer é isso aqui, no português tem uma palavra muito semelhante para algo diferente. E aí consegui acalmar ali, mas de cara você fala esse tipo de situação, são os famosos falsos cognatos que a gente brinca, né? Então, parece muito, mas não é.
Muito bem, boa história. E também a sutileza quando a gente se vê numa reunião online, né? Eu costumo dizer, claro, você até falou que o corpo, ele comunica muito, mas mesmo com a câmera aberta, você está vendo só essa parte aqui, né? Daí, às vezes, a pessoa está nervosa, mas está gesticulando e que talvez numa agenda presencial você teria mais condições, né, de perceber essa sutileza. Nessa experiência internacional na Bosch, ainda eram reuniões presenciais? A gente já tinha desde o início ali, até num período por volta acho que de 2013, 2014, a gente tinha o suporte na Índia. Então, ali já tinha uma demanda elevada, porque toda vez que precisava fazer um desenvolvimento, a gente fazia as especificações, e aí, qual era a visão? A gente conseguia administrar talvez 3, 4 pessoas ali que estavam fazendo desenvolvimentos para essa área na época simultâneo. Então, é mais rápido do que você desenvolver uma única solução, é você especificar, coordenar e fazer a revisão, né, dessas pessoas. Já não naquela época, não era esse produto digital, o formato de squads que a gente tem hoje, era algo mais tipo suporte projeto, né? Então ainda tinha isso um pouco apartado, mas já demandava bastante dessa questão da reunião. Mas nem sempre, como eu falei desde o início, sempre acontece episódios das pessoas às vezes também não terem, né? Tinham pessoas que eu viam que eram mais discretas, então acho que também o entender o outro, né? Respeitar, poxa, essa pessoa aqui não se sentia à vontade. Hoje acho que é muito mais comum todo mundo participar, ou a grande maioria com a câmera aberta, mas naquela época tinham também. E aí é a questão, acho que, da proximidade, né? Com o tempo, você vai tendo um pouco mais de... Não chega a ser aquela intimidade particular, mas você começa a perceber, poxa, acho que hoje tem algo diferente, tá tudo bem, né? Então, acho que fazer aquele check, né? Lembrar que, por mais que seja um ambiente profissional, nós temos que cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental. Então, verificar, tá tudo bem? Sentir que hoje tá um pouco diferente, tá tudo bem por aí, tá? E aí, não, beleza, então tá bom. E aí, se a pessoa quiser falar também. E também sentir, poxa, aqui não é uma conversa para eu perguntar num fórum com 20, 30 pessoas. Às vezes eu posso costurar isso depois da reunião numa call de 5 minutos. Olha, percebi que hoje estava diferente na reunião, ou enviar um chat durante a reunião. Então, acho que ter esse tato de que nem sempre essas perguntas devem ser feitas com todo o público, que também é algo que pode gerar ali algum constrangimento, né? Muito bem. Bom, a gente falou um pouco desses desafios, né, de 11 anos na Bosch, e aí, em determinado momento você foi convidado ali no meio da pandemia para fazer uma transição de carreira, para ir para a área do varejo, né, que é onde você foi na época ainda Via Varejo, o nome, né, hoje Casas Bahia. Fora talvez a motivação financeira de fazer essa transição, porque a gente tem ali uma característica, né, de bem no começo da pandemia, a gente sabe que o varejo lucrou mais, né, as pessoas compraram mais no online, aí depois talvez entenderam que a pandemia ia se arrastar por mais tempo do que o esperado, e aí teve uma fase de recessão, mas enfim, tu pode detalhar mais isso para a gente depois, mas o que te atraiu nesse primeiro momento, nessa tomada de decisão? Acho que a minha esposa trouxe uma visão, né? A gente se conheceu em 2019 e ela trouxe uma provocação. Ela estava mais contextualizada com o ambiente de São Paulo, né? E realmente existem muitas grandes empresas boas, tão boas quanto. E eu falava, mas está muito alinhado aos meus valores, né? Tem muitas oportunidades de carreira, de desafio. Então, estava numa zona de conforto. E aí, eu tinha feito um trabalho de atualização com um profissional no LinkedIn. E em 30 dias bateu. E aí veio justamente o que você falou, uma proposta com 40% de aumento de salário, 2 níveis acima do que eu estava, justamente porque o varejo estava naquele momento, você pegava as ações da Magalu e Via, eram as ações pontas naquele mercado, né? Diferente um pouco do que a gente vivencia hoje, mas entendi que era um mercado cíclico, né? E ali a gente tinha um desafio que, né, me brilhou os olhos, que era implementar o WMS Manhattan em 28 centros de distribuições. E eles tinham um prazo muito curto. E na Bosch, para você ter ideia, no único ano a gente chegou a fazer 3. E eu já achava aquilo uau, né? Porque dá bastante trabalho organizar toda essa estrutura, além do sistema, né? As pessoas, como vai ser o processo. Alguns WMS, alguns centros de distribuições já existiam, né? Mas alguns seriam abertos, seriam novos. Então, é toda uma implementação nova, né? De organização da estrutura. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, acho que chegou a hora de realmente colocar o pé para fora da piscina, né? Nadar um pouquinho ali no mar, ver como que é realmente dar uma desbravada aonde não é um ambiente tão controlado. É óbvio que tinham-se os riscos, né? E eu lembro a frase que o meu chefe na época da Bosch me disse, e a gente tinha um bom relacionamento. Ele falou assim,
eu admiro você, hoje você está matando a sua vaquinha, né? E isso, para quem conhece a história da vaquinha, a vaquinha, ela depende, até emociona de lembrar, porque ele pegou e falou assim, na história da vaquinha, toda a renda que aquela família tem depende da vaquinha. E na história eles acabam, né, uma pessoa de fora os visita e na hora que ele sai da casa, ele fala pro ajudante dele, mata a vaquinha. E volta depois de 10 anos e o fato de ter matado a vaquinha, apesar de ser o refúgio, era o que limitava a família de crescer. E quando ele me falou isso, me marcou. E realmente eu vejo que foi um movimento como esse. Eu saí da minha zona de conforto, que era o SAP, 11 anos e meio, dominava o que eu fazia de uma forma muito tranquila, para ir para um segmento novo, para ir para um desafio novo. E ali a gente, né, realmente teve sucesso. Em 1 ano e 9 meses, nós implementamos 11, inclusive o maior da América Latina, que é o de Jundiaí. Desculpa, você falou que em 1 ano tinha feito 3? Na Bosch. E lá a gente fez em 1 ano e 9 meses 11. Então, você vê que realmente... um salto. Era um desafio muito legal. E aí eu falei, poxa, óbvio que tem um risco, né? E aí, de novo, usava, né, toda a parte de suporte do Manhattan, era Índia, México, Estados Unidos. Então, eles queriam alguém com a bagagem de projetos, com a bagagem, né, de logística. E, de novo, os soft skills da parte da comunicação, que eu falo que também a gente tem que trazer junto. Então, foi algo muito legal, foi algo muito bacana que realmente me desafiou e brilhou os olhos. Eu falei, poxa, eu nunca fiz isso, eu não sou especialista de WMS nesse sentido, né, nessa ferramenta. Então, realmente foi uma oportunidade muito bacana. Bom, um tempo depois, aí você aplicou para uma vaga interna isso, né? Para montar do zero essa plataforma. Isso em um momento da empresa em que o movimento contrário, né? Estava fazendo daí já cortes, né? Reduções, enfim, de pessoas. Como que foi conseguir lidar daí com esse novo ambiente? Isso te afetou como líder? Sim, foi uma experiência totalmente diferente, porque na indústria a gente tem uma previsão maior. Quando eu falo no setor automotivo, as grandes empresas elas passam para a gente o quanto elas esperam consumir, né, de produtos ao longo de um ano. E mês a mês ela vem confirmando essa demanda com uma breve variação, uma pequena variação. Então, a previsibilidade na indústria, ela existe variação, obviamente, mas ela é muito mais segura. Hoje eu consigo ver isso. Quando você fala de um varejo, você comprou hoje, não garanto que você vai comprar amanhã e não garanto que você vai precisar tão cedo, e dependendo do produto, às vezes você oferece um kit, alguma coisa, mas nem todos permitem isso. Então, é bem diferente. Quando o pessoal falava, o varejo é mais volátil, tome cuidado, é mais dinâmico, e de fato era. E aí foi realmente, teve um convite, uma indicação, né? Era uma posição já de liderança que eu buscava, né? Quando eu fui para o Grupo Casas Bahia, eu fui como ali especialista. Com 7 meses eu já virei tech lead, com 9 meses eu recebi já um mérito. Então, eu vi numa empresa que, nos 3 anos que eu estive lá, foi mérito, promoção e mérito. Então, quando eu pego outras empresas, às vezes você demora 2, 3 anos performando bem, porque realmente é um volume de profissionais muito elevado e não é algo tão rápido assim. Então, realmente eu vi a oportunidade nesse sentido de crescimento, mas eu queria aquela posição porque já era uma posição, né, de liderança de pessoas. Sair um pouco do pé da liderança técnica, do tech lead, para ir já para uma vaga de coordenador. E ali participei desse processo e foi uma experiência interessante, porque você montar do zero é muito legal também, né? Você desenhar, você ter... Mas enquanto isso, acontecia o que você falou, né? Algumas pessoas dos times pares foram enviadas para o meu time e boa parte foi contratado. E logo na sequência, né, eu fiquei mais 1 ano e 3 meses lá, foram 4 passadas de demissões. E isso realmente era difícil de você trabalhar ali, principalmente com a parte do time, né? Poxa, e aí, vai chegar na gente? Não vai chegar na gente? Beleza, a gente está entregando, a empresa está acreditando que a gente pode reduzir a carga cognitiva, escalar os produtos, fornecer soluções que vão potencializar os demais. Mas e aí, como que fica? Então, eu sentia no time muito essa preocupação e essa insegurança. Então, motivar as pessoas nesse período, né? Trazer ali um calento e até mesmo, às vezes, coisas extras, né? Tinham dinâmicas de, por exemplo, eu fazia um encontro mensal com eles, mesmo meu contrato sendo 100% híbrido, eu fazia questão de vir para ter um encontro presencial mensal com eles, para a gente almoçar junto, para a gente estar próximo, ali fazer uma dinâmica que no final tinha uma premiação, às vezes, de um voucher do iFood, um livro, alguma coisa, porque aí você fala assim, são coisas que estavam no meu contexto que eu conseguia, de alguma forma, trazer um pouco de tranquilidade. Óbvio que tinha ali um cenário real acontecendo, uma preocupação, mas a gente tentava trazer os dados e o conforto de, olha, a expectativa é que a gente ajude. Estamos tomando medidas de eficiência operacional e acho que isso me trouxe um aprendizado de... Eu fui acostumado com uma multinacional que tinha um orçamento, mas que tinha um colchão muito maior para queimar.
E ali eu falo que marinheiro bom se faz em mar bravo. Então, ali eu consegui ver, poxa, o que eu posso aprender quando eu não tenho esse orçamento tão volátil? Que medidas que eu posso fazer, ou que cuidados que eu devo ter em todos. Hoje eu faço ter uma preocupação. Quanto custa o meu time e quanto a gente entrega de ROI para a empresa? Se essa balança ela é positiva, eu posso te dizer que dificilmente você vai precisar mexer na sua estrutura. Agora, se você vê essa balança negativa, mais cedo ou mais tarde, vai bater na sua porta uma revisão ali, porque não é saudável. Então, esse tipo de ação, eu falo, me ajudou a pensar, independente do contexto, ter essa visão do resultado, ter esse olhar para ROI, para saving, para produtividade, que querendo ou não o negócio tem que ter, mas também ter o cuidado com as pessoas que geram o equilíbrio. Então, foi algo desafiador, foi um aprendizado muito interessante, mas que eu levo hoje para outros segmentos, independente de estar numa situação talvez diferente financeiramente, a gente deve ter um olhar para eficiência operacional sempre, né? E nesse contexto também, você foi agregando outros times, né? E agregou o time de produtos, e aí você passa a também ter que lidar com outras frentes, né? Além de aprender sobre a liderança, mas também aprender sobre trabalhar com outras frentes. Como que foi gerenciar isso? Foi, de novo, mais uma experiência interessante, porque uma par minha saiu de licença maternidade naquele período e ela cuidava de alguns produtos. Alguns a gente conhece mais do dia a dia, que é aquele retira, né? Então, você compra online e retira na loja pessoalmente, dependendo, às vezes, da logística, da pressa que você precisa, às vezes, para um evento, para uma data próxima, acaba sendo uma baita de uma vantagem. E ali tinha um outro que era o Entrega Mais, que sai daquela visão do centro de distribuição e ele olha para as lojas. Nós tínhamos lá mais de 1.000 lojas. Então, imagina que você tem um pedido, qual que é a loja que te entrega mais rápido, né, aquele produto. Então, foi algo muito interessante, porque eu saí daquela pegada de plataforma, continuei fazendo a liderança do time, mas me esticou de ter o olhar do produto. Beleza, como que eu escalo, como que eu trago o retorno para um produto individual? Então, de um lado, eu tinha a vantagem de ver o que alguns times, óbvio, fazia reunião com meus pares, né, com a liderança para ver o que a plataforma poderia potencializar, mas vivenciei na pele o que um dos produtos estava pedindo. Então, ali eu comecei a ter uma visão técnica, né? Sair daquela casinha do SAP, do WMS, falar de back-end, front-end, de mobile, né? Entender um pouco do mundo das lojas, aí Android, iOS, como que funciona uma distribuição de um app hoje, né? As famosas releases, né? Nós temos em média aí alguns softwares que atualizam praticamente semanalmente, se você olhar lá no seu celular. Então, como que funciona isso? Então, realmente, tecnicamente foi legal, porque também me esticou na parte técnica, mas com olhar de produto também. Então, foi muito interessante, agregou bastante, mas sem dúvida foi mais um desafio, né? Não, perfeito. E te ouvindo assim falar da tua trajetória, tu sai de um cenário de 11 anos que tu foi crescendo gradualmente, né, escalando ali dentro da empresa, agregando, enfim, conhecimento, e vai para o varejo onde tudo, extremamente tudo foi acelerado, desde montar teu próprio time, depois assumir time de produtos. O que esse ambiente acelerado tu acha que mudou em ti? O que mais tu aprendeu com essa mudança brusca, assim, digamos, de um cenário para o outro? É engraçado, quando eu estava lá há 11 anos e meio, eu falava assim, já sou um profissional com bastante experiência na área. Não tinha essa percepção. A vaquinha era gorda, né? Exato. Você fala assim, tinham desafios, obviamente, tinham reduções, tinham entregas, mas hoje eu vejo que realmente me trouxe uma visão diferente, abriu aquela visão generalista de outros processos, outras cadeias, outras tecnologias, e realmente, né, foi algo que eu consegui aproveitar, né? Eu consegui aproveitar a onda que estava tendo naquele momento, né? Até tem um ponto adicional nessa trajetória, depois teve a troca da diretoria, e nesses movimentos, por exemplo, no primeiro time lá do WMS, no varejo, tanto o meu chefe quanto o chefe dele na época foram demitidos. E aí trouxe aquele alerta, poxa, e aí, como que eu estou sendo assistido? Porque eu estou nessa estrutura que, naquele momento, né, eu já havia feito, né, o passo, mas eu vi ali pessoas que estavam muito próximas. E aí veio um novo diretor, gera aquela dúvida, e aí, né, vamos ver como que... E aí veio uma confiança, né? Ele deu ali mais um time, que era o time da Zap, que cuidava, eu digo que é igual o Uber para a parte do CNPJ. Então, imagina que você ia ter sua empresa e você não tem uma logística. De um lado, eu tenho os motoristas cadastrados e do outro, eu tenho a volumetria da sua carga. Pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um caminhão. E aí, a Zap fazia esse trabalho dentro de um app.
E aí, quando o diretor veio, trouxe essa, para mim foi uma resposta. Falei, realmente tá vendo um trabalho positivo, tá me trazendo mais escopo, mais um desafio. Então, né, vamos em frente. Então, realmente, para mim, foi muito disso. Tipo, teve momentos que você gera reflexão. Poxa, será que eu estou na linha, né, de corte em algum momento? Gerava, às vezes, essa dúvida. Claro. Mas acho que essa clareza de vir novas demandas, né, os feedbacks. Por isso que eu acho que é bom, né, sempre reforçar, né, voltando para a inspiração, se você não tem um one-on-one frequente com a sua liderança, tenha, pelo menos ali no quinzenal, né, mensal, dependendo das agendas, esteja próximo dos seus pares, esteja próximo do seu time para quem está no cargo de liderança, né? Eu falo que são sempre as 3 camadas, estratégica, tática e operacional. Então, você tem que ter os seus stakeholders, né, saber o que eles estão esperando, tem aquela visão do retorno financeiro da entrega, mas, do outro lado, você tem que cuidar, né, de como o seu gestor te percebe, os seus pares te percebem, e cuidar principalmente do seu time, que é eles que vão te potencializar, né? E o cuidado com eles é essencial, porque senão você acaba, né, perdendo pessoas pelo caminho, né? Seja por um turnover, seja por algum problema. Então, esse cuidado, eu falo que ele permeia as 3 camadas. Não dá para você fazer só uma frente. Se você fizer só uma frente, provavelmente você vai cair na outra. Então, se eu só cuido, né, do que a liderança tem como interesse, provavelmente você corre sérios riscos ali de perder o seu time ou até mesmo seus pares. E o contrário também. Se eu só cuidar do time, talvez eu não atenda aquilo que a liderança está esperando de resultado. Então, o desafio aqui, acho que é ter o equilíbrio de olhar e dosar, né, naquele momento, o que você vai focar e como você vai conduzir isso dentro do seu contexto, dentro da sua estrutura. E esse ponto que tu trouxe a mais ali da troca de diretoria só mostra como a cadeira de gestão não é fácil, né? Porque de um lado, tu trouxe antes que tinha que equilibrar, motivar a tua equipe, que tá tudo bem com a troca em relação ao corte de custos, pegar pessoas novas e juntar com pessoas que talvez estivessem um pouco desmotivadas, mas ao mesmo tempo tu também estava lidando com as incertezas de uma troca de diretoria. Sim. E ter que motivar uma equipe realmente não é fácil. Ele tá no recheio do sanduíche, né? Sendo espremido por todos os lados, né? A gente que tá nessa cadeira de média gestão, né? Que é como a gente fala no mercado, né? A média gestão, ela é cruel, assim, né? Porque tem justamente esse... Tá em cima e embaixo sendo... Acho que o maior desafio sempre, né? E aqui falo que ninguém é perfeito. A gente também, né, tem momentos que a gente falha e aprende com os nossos erros. Longe de mim desenhar um cenário de perfeição. Mas acho que a humildade de você aprender, de você falar, ops, nessa agenda aqui eu errei. Nesse direcionamento aqui eu coloquei um calor demasiado. Como líder eu tenho que segurar muitas vezes uma pressão, deixar o time focado, trabalhando ali, numa war room, por exemplo, uma fireline, e segurar talvez, né? Galera, o time tá vendo, eu preciso que vocês deem um tempo. A gente vai trazer uma resposta assim possível. Estamos fazendo tudo que é possível. Deixa o time trabalhar. Então, em algum momento você tem que segurar um pouco isso. E não é fácil, né? Não é fácil, né? Ter esse equilíbrio o tempo todo, né? Então, realmente é um desafio, mas eu não digo que era um desafio único meu, acho que era da companhia como um todo ali, né? Eu vejo que todos estavam, né? A gente teve, inclusive, a mudança do próprio CIO nesse período. Então, teve a chegada, né, do Renato, que estava na Movida, tinha feito um bom trabalho lá. E aí, acho que para aquilo que é diferente, né? Aí vem um outro tempero, né? Eu estava num mundo onde a Bosch tem um conselho ali que rege. Eu estava agora num varejo onde ele presta contas para acionista dentro de uma bolsa. O acionista, desculpa, ele é a grana, né? E não está errado. Ele está olhando ali, beleza, eu vou colocar tanto e qual que é a previsão? E aí no seu balanço eu vejo você tomando crédito, vejo você não entregando, não vendendo tanto. Então tudo isso acaba, né, trazendo ali alguns elementos para saber se compro mais ações ou não compro mais ações. A gente falou no início da pandemia, estava bombando, depois já não era tão atraente. E aí vem a sabedoria, poxa, eu compro embaixo porque eu acredito que essa cultura, essa empresa é uma empresa que tem um momento ruim, mas ela é uma empresa boa. Ou eu vou naquela linha de, putz, não quero ter esse risco. Então, isso era uma coisa que pesava mais e refletiu não só na nossa camada, mas também, né, na própria cadeira, né, de quem estava à frente ali, que era a presidência, né? Não, até me permite aqui complementar, né? Até inclusive o que eu falei antes dessa metade ali do recheio do sanduíche, porque no final do dia a diretoria, ela também está sendo pressionada pelo acionista e pela gestão, né? Então, eles também são média gestão. Então, quando eu digo
né, de Sim. gestão, não necessariamente eu estou falando só de cargo de coordenador gerente, mas quando tu tem, né, o papel do acionista, sem dúvida, se tu como diretor, né, talvez os diretores que nos estejam ouvindo achem que eles, mas eu não sou pressionado pelo, né, enfim, talvez os acionistas tenham a pressão do mercado e aí Sim. cada camada Vai ter a sua, vai né? ter, né, o seu desafio. Sim, perfeito. Vamos para mais uma virada de chave, então? Como é que a Bora. Livelo entrou na tua trajetória? Falo que é muito importante por onde a gente passar, a gente buscar fazer o nosso melhor, né? Eu sou cristão e a Bíblia fala, né, para a gente dar o nosso melhor em relação ao trabalho e usufruir do fruto dele, né? E por incrível que pareça, 9 meses depois de um colega que já estava numa cadeira ali de liderança na parte técnica, né? A gente tem ali o SPEC 1, 2 e 3, 4, né? Hoje a sigla está um pouco mais chique, eles chamam de Staff Principal Distinguished Fellow. E aí um Distinguished, né, foi demandado ali por uma pessoa que estava na Livelo, falou assim, cara, preciso de alguém aqui para cuidar do meu time de plataforma. Você conhece alguém? E aí ele me indicou no processo para uma vaga que nem estava no meu radar. E aí eu falo, né, o depara dos dois movimentos, né? Quanto é importante o seu LinkedIn estar atualizado, que foi o movimento da Bosch, né, para o Grupo Casas Bahia, e o quanto o seu network também pode te colocar em locais que você às vezes nem está imaginando. Então, óbvio, tive um processo seletivo ali, né? Não teve vida mansa, né? Foi a recomendação que abriu a porta, mas tem um processo ali para validar tudo que é dito. E hoje eu digo que a Livelo, para mim, realmente ela é referência, né, no cuidado com pessoas, né? A gente tem um time de DHO, né, o antigo Recursos Humanos, né, que cuida muito, né? Ali não é à toa que a empresa ficou em primeiro lugar nos últimos 3 anos ali no GPTW, na região de Barueri, né, Alphaville, ali, que é super aquecido, né, com essa questão do Great Place to Work. Então, eu falo, hoje é um privilégio trabalhar na Livelo. Realmente é uma empresa que eu falo que é diferente, né? Eu não tinha vivenciado. Eu não trabalhei numa startup, né? A Livelo já está indo agora para o seu, né, 8º, 9º ano ali, mas é uma empresa que tem ali Banco do Brasil e, né, Banco Bradesco. Então, eu falo que são nossos dois pais ricos, mas também exigentes com seus resultados, né? O papel do acionista, como sempre. Sim. Né? E do outro lado a gente tem ali os desafios, né, de trazer a lucratividade, a eficiência, né, mas ao mesmo tempo não é uma empresa já tão pequenininha, já tem, né, os seus processos estabelecidos, né? Quando eu falo ali, se você puxar ali na parte da bolsa, né, no ano anterior 2023 eles tinham faturado 1,1 bi de lucro líquido com 600 funcionários. Quando eu vejo o tamanho da empresa e o quanto ela se estica, né, nessa questão, realmente você vê que ela joga com as grandes. Né? É aquele equilíbrio que tu trouxe antes, né? Exato, exato. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, mas com tão pouco tempo já chega nisso. E aí, o que eu vejo de excelência é a capacitação da liderança. Hoje mesmo a gente estava numa agenda ali, vim pela manhã, né, falando, né, de cuidados, de dados, de informações para a liderança, para a gente estar sempre atento, alguns treinamentos que a gente tem de capacitação interno. Então, esse cuidado, eu vejo que ele reflete, obviamente, na cultura, mas indiretamente nos resultados, né? Na forma como a gente gerencia o dia a dia com as pessoas. Então, a gente tem hoje, né, um time de DH realmente que cuida dessa parte, né? Nas outras empresas, óbvio que tinha um cuidado, cada um dentro da sua cultura organizacional, mas aqui realmente eu falo hoje, se você está querendo desenvolver algo nessa área na sua empresa, recomendo de olhos fechados que façam um benchmark ali com o time da Livelo, porque realmente eles são referência para mim, assim, nesse quesito. Realmente, e tu chega na Livelo lá, o ambiente já te abraça e tu sente, assim, que tem essa preocupação com as pessoas, assim, dá para sentir muito. E hoje você lidera áreas de cloud e front-end mobile, né? Isso. Como é que tu equilibra a questão de ter a profundidade técnica com a parte estratégica e de negócio? Como é que é o desafio ali com o time? Hoje eu falo que não é só do profissional de TI, né? Hoje, todas as profissões demandam que a gente esteja sempre estudando, se capacitando, né? Então, falar, cara de tecnologia tem que estudar sempre. Não, eu acho que isso é algo de todas as assim, todos os segmentos e de todas as profissões, né? Você tem hoje a IA aí, todo mundo consegue ver uma oportunidade de talvez de aplicar a IA no seu negócio ou dentro da sua área. Então, acho que a busca, né, de conhecimento, e aí é óbvio que você vai dosando, né? Poxa, eu estou num contexto de cloud, né, de AWS. Eu estava no grupo Casas Bahia, que era um da Azure, que é da Microsoft. Então, peraí, deixa eu entender, né, o que essa
a empresa me oferece, quais são os produtos do meu contexto, quais são as certificações importantes que eu devo tirar, né? Então, de novo, para a galera que está nos ouvindo, eu falo que é importante a experiência, mas também é importante a formação. Eu entendo que são asa direita e asa esquerda. Qual que é a asa mais importante para o pássaro? Eu vou falar, precisa das duas. Então, não dá para você depender a vida toda só da experiência e não buscar uma capacitação, mas também não dá só para você querer participar de uma War Room e falar, eu tenho 10 certificados, né, pendurados na parede e isso vai me dar a solução aqui do que eu preciso. Então, acho que esse equilíbrio é muito bom, né? E ali a gente tem, né, um incentivo, direcionamento, né, parceiros importantes ali que realmente acabam, né, nos ajudando, né, a elevar não só a nossa, como a do time também, mas ao mesmo tempo, né, que você falou da parte estratégica. Então, entender, né, a linguagem e o brinco do CFO, né? O que é a linguagem do CFO? De novo, dinheiro, né, produtividade, eficiência, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que olhar para isso e traduzir isso dentro do nosso dia a dia. Então, eu converso muito com o meu time. Se você está hoje puxando uma tarefa lá no Gira, que não está conectada a nenhum desses OKRs, né? Que a gente brinca ali, né? Os nossos objetivos e key results, nossos indicadores, métricas. Se você está fazendo algo que você não está vendo que vai mexer um ponteiro ali em cima, ainda que seja singela essa mexida, tem algo errado. Teoricamente, você está fazendo algo que não precisaria ou não deveria. Então, acho que essa é a mensagem, né? A gente tem que estar sempre conectado com a estratégia da empresa. E aí, acho que isso desdobra em todas as camadas, para a gente realmente focar naquilo que precisa na visão da liderança. E do outro lado, né, a gente buscar se capacitar naqueles desafios. Poxa, tá todo mundo falando de IA. A gente deveria estar buscando ou ter a experiência, fazendo POCs, fazendo ali certificações, indo atrás desse know-how. Porque se você perde o time agora do mercado, provavelmente você pode ser engolido amanhã e aí a gente tem várias histórias de empresas que não estão mais presentes e antigamente a história da Kodak, né, a história de, né, a pessoal ali do Netflix com a Blockbuster. Então, são coisas que se você não está atento ao time, você perde e fica de fora do jogo, né? Ah, perfeito. Vamos sair um pouco do escritório? Boa! Você é marido, pai de 2 meninas e de pet também, né? A família é um valor central aí para ti. E como você concilia a vida pessoal com a liderança, o trabalho, a carreira? Conta pra gente. Sempre eu falo que tem que ter os seus combinados, né? Então, óbvio que, né, toda decisão é tomada sempre, né, com a minha parceira de vida ali, que é a Angélica. Então, quando a gente foi falar de qualquer uma das transições, isso sempre foi muito calibrado, né? Como cristão a gente ora, né? Falo ali com Deus também que tem a parte dele também abençoar. Eu falo que se não tiver comigo, não vou, né? Não importa o salário, não importa o desafio, não importa o contexto, né? Tem que ter a bênção de Deus ali pra gente. E isso reflete nos nossos combinados. Então, por exemplo, vocês vão dar risada, mas no sábado ali tem um determinado horário na minha agenda que está fechado o horário do casal, né? É uma organização que a gente tem para ter um momento do casal, que alguns dias durante a semana ela abre mão de talvez ter aquele tempo que eu poderia estar disponível para que a gente possa estar atuando, né, tanto no contexto da Livelo, como também no contexto da mentoria, né, para que a gente consiga ter o equilíbrio, ou até mesmo na capacitação, que às vezes é o momento de você estar estudando para algo. Então, acho que esses combinados são muito importantes e entender, puxa, isso aqui vai ser por um período, isso daqui eu vou acordar mais cedo para fazer uso, então eu gosto da academia, eu gosto de jogar o meu futebol, então, beleza, o que a gente consegue encaixar? E ela é muito parceira nisso, né? Então, ela tá sempre junto. E com as meninas tem esse cuidado também, né? De ter ali um momento com elas, né? Então, acho que reflete muito mais em organização, né? Óbvio que nem todos os dias são perfeitos como a gente gostaria, né? Mas a gente tenta, pelo menos, fazer o nosso melhor ali dentro dos combinados que a gente tem. Quantos anos que tem as tuas filhas? Eu tenho uma de 14 e uma de 15. Fui pai bem novinho. Então, naquele contexto que eu falei de Bosch ali, eu já estava, né, com 20 anos, já tinha uma filha. Então, eu falo que acho que trouxe maturidade muito cedo, né? Isso também, eu falo que é a minha principal motivação, né? Com os mentorados eu brinco lá do âncora de carreira, uma das metodologias que te motiva, né? E aí tem 8 categorias, que o Edgar Schein lá criou em 1970 para Harvard, para MIT. Então, vai ter a carreira, vai ter a grana, vai ter a criatividade, empreendedorismo, segurança, estabilidade, estilo de vida, desafio, causa. Então, o que te motiva?
né? E eu falo sempre que a minha principal motivação é a minha família, né? Em prol disso tudo, lógico que a gente tem as nossas realizações profissionais individuais, mas é em prol disso que a gente se esforça, né? Então, esse é o cuidado ali, e essa maturidade de, talvez, de ser pai muito novo trouxe esse olhar para mim muito cedo, né? Enquanto eu tinha amigos que talvez estivessem com outros focos, e não acho que está errado, né? Eu já tinha aquele olhar de preocupação para a família, de como trazer, enfim. A gente consegue entender agora o quanto foi ainda mais difícil tomar a decisão, né, de matar a vaquinha, né? Sim. E porque, de fato, tinham muitas pessoas que dependiam, né, disso. Então, também parabéns por ter tido essa coragem. Se quiser aproveitar, a gente sabe que, inclusive, a Angélica está nos vendo neste momento ali na sala. Olha lá para a câmera, manda beijo para as tuas meninas todas. Um beijo para todas vocês que me apoiam no dia a dia, né? Elas sabem o quanto às vezes é suado, né? Tá do outro lado, né? Quantas vezes o telefone toca em momentos que você fala, putz, estava indo no jantar, estava indo fazer alguma coisa, né? Ou às vezes alguém que a gente precisa acudir ou ajudar, mas, né? Acho que faz parte, né? Quando a gente se permite voar um pouco mais alto, tem os seus riscos, né? Então, acho que, por isso que eu falo, tudo que é bem calibrado e, sem dúvida, elas me ajudam muito, né? Por exemplo, no último mês, teve um convite inesperado para um livro. Eu falei, caramba, queria muito fazer parte disso. Mas, e aí? O que você acha? Porque vai tomar tempo. Claro. Não, vamos junto, eu te ajudo. Então, esse tipo de coisa valoriza, né? Que a gente sabe com quem a gente está ali, né? E, querendo ou não, as filhas também participam disso de uma outra forma, talvez não de decisão, mas de apoiar, de saber, então... E a gente continua firme ali na igreja, né? A gente participa de uma célula semanal, trabalha, né, voluntário na igreja de domingo, então se você for lá na igreja em Campinas, dependendo da escala, eu vou estar na mídia, projetando louvor, ou vou estar lá no parque ajudando no estacionamento, ou vou estar na recepção com a minha esposa, então eu falo que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento, né? Então, a gente tenta se equilibrar naquilo que forma os nossos valores principais, né? E, sem dúvida, a minha fé e a minha família são aquilo que tem de mais importante para mim. Muito bem, então agradecer elas que te emprestaram, né, para a gente aqui um pouquinho também, dividir esse espaço. Muito obrigada. Podemos ir nos encaminhando para o final, já? Então, bora lá. Eu faço agora um bate-bola, te faço algumas perguntas e você me responde o que vem primeiro para ti. Acho que vai tirar de letra. Bom, qual que é a tua maior conquista? A minha família. E o teu lema? Eu não busco desculpa, eu busco soluções. Bem, bom, conta pra gente uma coisa que tu detesta. Desorganização e estar atrasado. Me gera muito desconforto. Muito bem. Por último, quem te inspira a ação? A primeira pessoa que vem na minha mente é Jesus, né? Foi o grande líder, né? Não tinha um pacote de benefícios para segui-lo gigantesco, né? E me deixa uma inspiração de como servir, né? Como que um líder deve servir. As pessoas, às vezes, têm a visão errada da liderança, né? A liderança, acho que está muito mais em prol de você servir, destravar o seu time, trazer o que eles precisam. E, sem dúvida, para mim, ele fez isso de letra aí. Muito bem. Bom, eu comecei aqui esse episódio falando que ele gostava de desafio e todas as histórias que a gente contou, né, nesse tempo reforçam, sem dúvida nenhuma, esse ponto. Escolhas que foram conscientes, né, que ele seguiu sempre se movimentando, usou metáforas ótimas, contou aqui para a gente a história de matar a vaquinha, bastante inspirador, e também de manter as duas asas do pássaro, não é mesmo? Metáforas inspiradoras. Então, eu te agradeço por esse tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês aqui. Espero que inspire tanto pessoas que estão não só na liderança, mas também no início de carreira, né? Porque às vezes aquilo, eu estou numa zona de conforto, poxa, vou sair, não vou sair. E às vezes mudar, não necessariamente é de empresa, às vezes é um job rotation que você faz, né? O desafio, às vezes, ele está dentro da mesma empresa. Então, não fique com a visão de que, né? Porque eu citei aqui, talvez, num determinado período que tiveram movimentações, você precisa fazer isso. Mas se permitir, né? Se permitir, porque às vezes tem um outro lado ali que você fala, putz, valeu a pena pra caramba se permitir ser esticado aqui, né? Então, fica essa inspiração para quem está nos ouvindo. Muito bem. A gente olha para lá, então, faz um brinde e agradece as mentes inquietas que nos acompanharam. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.